A Trindade é o assunto que nós vamos abordar esta noite. Boa noite, gente. Boa noite, Feira. Boa noite, Brasil. Boa noite, Bahia. Boa noite para meus 300 seguidores que eu tenho aqui no YouTube. Compartilha, gente, o vídeo. Pede para teus parentes se inscrever, que o assunto aqui é muito importante esta noite, ok? Vem pra cá. Vai lá no YouTube aí, ó, se inscreve assim, ó, Forasteiro, o Destemido 02. Lá no Facebook, você pode me seguir como Valdicélio Amancio da Silva. Então vem pra cá, o canal do Forasteiro aqui no YouTube, tá bom? E essa noite eu quero... Veja se o seu sininho tá ativado. Vai lá e aperta todas, né? Tem 3 opções lá. Você quer receber todas as minhas notificações, todos os meus conteúdos, você vai lá e aperta todas, tá certo? Ou se não, a outra parte lá que tem. Então um abraço e uma boa noite para todos vocês novamente. O assunto desta noite é muito polêmico, tá bom? Eu tenho sido expulso de quase toda... Pois é, gente. Eu tenho sido expulso dos grupos daqui, né? E eu fui expulso essa semana aí de 2 grupos aí de política, né? O grupo é de política, mas o pessoal lá da política, do grupo, não entende que a Bíblia também fala sobre política, né? E aí eu fui expulso aí dos grupos aí esses dias aí, mas não tem problema não, não tem problema nenhum não, certo? Então se inscreve e vem pra cá. Eles me expulsam porque eles não suportam lá o conteúdo, né? E tem algumas pessoas que querem botar pano quente e aqui não tem como ser pano quente, ok? Então vem pra cá. Vamos orar, gente? Vamos fazer uma oração aqui breve, né? Rapidinho, certo? Não faço parte de igreja nenhuma, não frequento denominação nenhuma, tá certo? Eu creio em Deus, creio no livro sagrado, tá certo? E eu tenho minha comunhão com Deus. E tive frequentando uma igreja durante 15 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas por conta de alguma descoberta que eu fiz, eu levei a igreja ao pastor e aí houve confronto, tá bom? E acabou acabou eles me expulsando da igreja, me tirando meu nome do livro da igreja. E também uma certa vez me expulsando literalmente, pegando pelo braço e botando para fora dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali na cidade de Coração de Maria. Fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1995. Não sei se está aqui, ó. Está aqui o certificado, ó. Tá vendo aqui o certificado? Certificado de batismo, tá vendo? Ok? Aqui está aqui o certificado de batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no certificado de batismo eu me batizei aqui, ó, gente, olha. Certificado de batismo na Associação Bahia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Valdicélio Amancio da Silva, sou eu. Foi batizado no dia 26 de dezembro de 1998. Eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1998, em Juazeiro da Bahia, no bairro Itaberaba. O pastor era Carlos José Ribeiro. Pastor Carlos José Ribeiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi quem realizou o batismo meu na cidade de Juazeiro em 1998. Bem, eu tomei um conhecimento tomei um estudo bíblico, me batizei, passei 15 anos ali dentro da Igreja Adventista, exerci alguns cargos, né? E quando foi mais ou menos 12 anos depois, eu descobri alguns ensinamentos da Escritura Sagrada que estava entrando em confronto, em contraste, em choque com os ensinamentos que os pastores adventistas estavam passando para mim e para os irmãos da igreja. Aquilo me chamou a atenção, não foi só eu, alguns outros irmãos muito antigos ali, o irmão Moisés, final do irmão Moisés, que Deus possa retribuir ao final do irmão Moisés, né? Quando ele ressuscitar, Cristo possa trazer o irmão Moisés à vida novamente, ali na cidade
de Juazeiro, no bairro Juazeiro, né? Na cidade de Juazeiro. Então, tem o irmão Rogério também, saudoso irmão Rogério, cantava muito ali violão no bairro Itaberaba, naquela época, 1995, 2000, por ali, né? Irmã Zilda, enfim, gente. Um abraço aqui também para o nosso querido irmão Paulo Pinto, na cidade de Juazeiro da Bahia, tá bom? Enfim, a família do irmão Rogério e toda aquela igreja que ali está reunido na igreja de Itaberaba. Olha, gente, vamos falar sobre a igreja, as igrejas. Vamos falar o que é a igreja, tá bom? Vamos falar o que é a igreja. Quem é a igreja adventista do sétimo dia? A pergunta que eu faço essa noite é: a igreja adventista do sétimo dia hoje é a mesma igreja adventista do sétimo dia na época dos pioneiros? O que é que você acha? Vai no comentário, comenta, viu? Diz lá, dá a tua opinião aí, aproveita, dá o like e vamos para o que nos interessa. Gente, a igreja adventista do sétimo dia atual, com a doutrina que ela tem, que são as 27 doutrinas, aqui no certificado tá muito assim miudinho, mas tá aqui, ó, as 27 doutrinas, né? Não, aqui é o voto batismal, né? Porque na igreja adventista você tem que fazer um voto antes de batizar-se, faça um voto batismal, né? Crê em Deus, Pai, Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo. É assim que eles dizem, ó. Primeira pergunta que eles fazem antes de você descer as águas batismal na igreja adventista, você faz um voto. E eles fazem as perguntas bem assim, ó. Primeira pergunta é: crê em Deus o Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? O candidato ao batismo na igreja adventista responde sim, né? E outra coisa, crê, primeiro voto, crê em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. É o voto, viu, gente? Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício e tal e tal. Então tá aqui os votos dados, os votos feitos para poder descer as águas batismal na igreja adventista do sétimo dia. Aqui eu vou mostrar alguns livros. Testemunho Seleto, volume 1, da senhora Ellen G. White, da igreja adventista no dia, que morreu em 1915, né? Considerada como a profetisa, né? Eu tenho outro livro também da senhora Ellen G. White, aqui, que é o Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, tá vendo? Primeiros Escritos. Tenho aqui também, depois do rebuliço que aconteceu dentro da igreja adventista no Brasil e no mundo, sobre uma doutrina, né? Chamada Doutrina da Trindade. Tá certo, gente? A Doutrina da Trindade é o assunto que nós vamos falar aqui hoje, sobre a Doutrina da Trindade dentro da igreja adventista do sétimo dia. Paciência e vamos lá. Então, quando surgiu o assunto da Doutrina da Trindade dentro da igreja adventista do sétimo dia, alguns irmãos velhos de igreja começou a questionar essa doutrina, né? Com passagem forte, né? Com provas muito contundentes de que a doutrina da Trindade não é uma doutrina cristã, não foi ensinada por Cristo, tá bom? E aí começou um rebuliço dentro da igreja adventista do sétimo dia no Brasil, na Bahia e por tudo quanto é canto. O que aconteceu? Três teólogos da Universidade da Andrew, nos Estados Unidos, decidiram escrever um livro chamado A Trindade, para acalmar os ânimos dentro dos irmãos dentro do sistema adventista do sétimo dia.
Aqui está o livro que eles escreveram, A Trindade. Os três teólogos são esses aqui, ó. Os três teólogos da Universidade da Andrews, né? São nome em inglês. Eu não entendo em inglês, né? Sei que um aqui era o professor de religião da Universidade da Andrews. Esse é professor da Universidade da Andrews, né? PhD. O Genimon é esse aqui, ó. Vendo? Ele era o que lá? Diretor do Departamento de História da Igreja do Seminário Teológico. E por aí vai. São três teólogos aqui. Então, quando surgiu a controvérsia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, questionando a doutrina da Trindade, eles se preocuparam em escrever esse livro para distribuir entre os irmãos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pudesse, ao ler, acalmar ali o barulho que estava acontecendo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por questão da doutrina da Trindade. Mas o que é a Trindade mesmo? Quantos deuses existem? Quantos deuses existem? Eu não posso responder a sua pergunta, gente. Eu não. Eu sou um homem mortal. Tá vendo? Sou igual a você. Mortal. Quero a imortalidade, né? Quando Cristo voltar, receber a imortalidade. Mas por enquanto eu sou um homem mortal. Mas eu prefiro que o próprio Deus responda a sua pergunta. Quantos deuses existem? Quantos deuses existem? Êxodo 20, verso 1. Agora eu estou com o livro sagrado na mão. Então, se você é adventista do sétimo dia, se você é macumbeiro, se você é feiticeiro, se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, não importa a religião que você faça parte, vem para cá, vamos aprender, vamos estudar junto, para saber realmente onde é que está a verdade, tá certo? Quantos deuses existem? A pergunta é essa, vamos deixar que Deus responda? O primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, não terás outro Deus diante de mim. Capítulo 20, verso 3. Não terás outro Deus diante de mim. Bem, a palavra mim está no singular ou está no plural? Está no singular. Não terás outro Deus diante de mim. Não é de nós. Mim, plural. Nós. Não. Nós, plural. Mim. Palavra mim, singular. Se referindo a um só. Então a Bíblia, a palavra de Deus é muito clara quando ele diz que não terás outro Deus diante de mim. Só existe um Deus, Criador do céu, da terra e de tudo que nele existe. Nosso Criador. Certo? Mas a igreja adventista do sétimo dia, que combatia essa doutrina, a doutrina da Trindade. Já ouviu falar na doutrina da Trindade? Ainda não? Pois é, a doutrina da Trindade é ensinada em todas as igrejas evangélicas. Dentro da igreja católica, dentro da igreja adventista do sétimo dia. A Trindade é uma doutrina oficial da igreja adventista do sétimo dia. Agora, desde quando? Desde quando e que data e que ano a igreja adventista do sétimo dia adotou a doutrina da Trindade no credo de suas doutrinas, no credo da sua igreja? Gente, quando eu digo que a igreja adventista do sétimo dia hoje não é mais a igreja adventista do sétimo dia da época dos pioneiros, essa doutrina da Trindade é um dos pilares que faz com que a igreja adventista não se forme e não é a mesma igreja do passado. A igreja dos pioneiros, eles combatiam contra a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. É uma doutrina pagã, nascida no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando o imperador Constantino e outros ali, padres, pastores, se reuniram
e entenderam que existia um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três Deus. Não é assim? Três Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos Deus tem aqui? Três. Quantos Deus nós devemos adorar? Segundo o primeiro mandamento de Deus, primeiro mandamento da lei de Deus no livro de Êxodo. Quantos Deus nós devemos adorar? Não terás outro Deus diante de mim. Devemos adorar um só Deus. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje adotou a doutrina da Trindade? Essa doutrina da Trindade era combatida dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, antes da morte de Ellen G. White em 1915. Ellen White morreu em 1915, a profetisa da igreja, uma mulher que teve as visões, que teve um contato com Deus e que tinha uma mensagem para dar para os adventistas, e deu a mensagem. E uma das doutrinas que Ellen White combatia dentro da igreja, com o povo daquela época, com os pastores daquela época, era a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. É o mistério da grande Babilônia, da grande prostituta do Apocalipse capítulo 17. E você vai ver lá o mistério da grande Babilônia. Por que mistério, forasteiro? Por que mistério, forasteiro? Mistério é porque ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar a doutrina da Trindade. Como você explicar um só Deus em três pessoas? Um Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não é três, não é um, aí já é três. Ah, mas pode ser um. Ah, não, um pode ser três. Como é que é isso? Isso é uma confusão, isso é inexplicável, gente. Por isso que chama-se o mistério da grande Babilônia, que é a Igreja Católica, registrada no Apocalipse capítulo 17. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, ela se tornou filha da Igreja Católica, porque aceitou a doutrina dos pastores, os teólogos preocupados para que a igreja não se dividisse. Eles escreveram esse livro imediatamente, 3 teólogos, e espalhou esse livro dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive eu ganhei um na época. Então, a Igreja Adventista aceitou o vinho da Babilônia, que é o ensinamento errado da Igreja Católica. Não só ela, mas o meu assunto aqui, eu vou frisar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque essa igreja ela se considera a igreja verdadeira. Ela se intitula a Igreja Verdadeira, porque ela nasceu em uma profecia e eles acreditam que até hoje ela é a Igreja Verdadeira. Não é. Não é. Mas quem é a Igreja Verdadeira de Deus? A Igreja Verdadeira de Deus é aquele que guarda os 10 mandamentos. Mas a Igreja Adventista não ensina os 10 mandamentos? Não ensina. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, ela não ensina, ela introduziu um Deus a mais, né? Ela não acredita no Deus único, ela acredita no Deus triuno. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na época dos pioneiros, acreditava no Deus único, assim como os discípulos, os apóstolos. Você vê lá no livro de Atos, que vê a igreja primitiva acreditando em um só Deus. Ouve, ó Israel, Deus é o único Senhor. Único. Mas a Igreja Adventista disse que não, que é um Deus triuno. Nesse caso, Satanás está recebendo homenagem e adoração dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você faz parte dela, vou te dar um conselho aqui. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Acompanha comigo. Você que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está adorando uma doutrina chamada doutrina da Trindade, fuja daí de dentro o quanto é tempo. Apocalipse 18, verso 4 diz assim: olha o conselho de Deus. Então ouvi outra voz do céu que disse: sai dessa cidade, povo meu, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para não participar dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu. Sai dela, povo meu. Você faz parte de uma igreja em que eles estão adorando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Pois é, fique sabendo aqui pelo canal Forasteiro Destemido que essa igreja está adorando Satanás, porque
quando quebra a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, e inventa um outro ensinamento, então quem inventou foi Satanás. E essas homenagens, esses cultos, essas adorações feitas nos sábados dentro da igreja adventista, o sétimo dia, é dedicado a Satanás. É dedicado a Satanás, né? Eles falam em Deus, eles falam nos livros, falam na profecia, mas a doutrina da Trindade está ali dentro da igreja adventista, ou seja, o vinho da Babilônia está embriagando os adventistas do sétimo dia. Inclusive, esse outro livro aqui, ó, Revelações sobre o Deus Triuno, né? Esse senhor aqui chamado Adilto, né? Adilto Vieira, aqui, ó, daqui de Feira de Santana, ele escreveu esse livro preocupado também aí com a questão da Trindade, Deus Triuno, Revelações do Deus Triuno. Eles acreditam em 3 deuses. Os adventistas do sétimo dia acreditam em 3 deuses. Ele acredita em um Deus chamado Deus Pai, ele acredita em um Deus chamado Deus Filho, e acredita em um outro Deus chamado Deus Espírito Santo. 3 deuses os adventistas do sétimo dia hoje adoram e servem. Mas não era assim no passado. Não era assim no passado. Tá bom? Eu e o Pai somos um, disse Cristo. Não é eu, o Pai e o Espírito Santo. Então, se você faz parte de uma igreja em que os pastores dizem assim: ah, Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, lembre-se, abomine, repreenda essas palavras desses pastores, porque eles estão embriagados com o vinho da igreja católica. Que vinho é esse, forasteiro? Que vinho é esse? Gente, o vinho aqui é símbolo de doutrinas erradas, ensinamento errado. Inclusive, a Trindade é o vinho da Babilônia, dado a todos os cristãos, a todos os evangélicos. Eu passei muitos anos acreditando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até nas minhas orações eu dizia: ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, me socorre. Aí quando eu terminava a minha oração eu dizia: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma confusão, gente. Eu não sabia, eu estava inocente, né? Vi o povo orar assim, vi os pastores citando isso, e aí eu aprendia dele sem pesquisar nas escrituras. Mas a verdade é, tudo que você fazer, por palavra, obra ou qualquer outra coisa, fazeis em nome de Jesus Cristo. Que o nome não é Jesus, é Yehoshua. Não em nome de uma Trindade. Então a Trindade é o vinho dado pela Igreja Católica a todas as igrejas evangélicas. Estão embriagados, adorando um Deus triuno, aonde que a Bíblia fala em Deus único. E o que mais me admira, o que mais que eu fico aqui estarrecido, é com a Igreja Adventista do sétimo dia. Uma igreja que nasceu na profecia, que combatia a Trindade, aceitou. Em 1980, e não me falta a memória, 1980 foi oficializado dentro da Igreja Adventista do sétimo dia a doutrina da Trindade. Antes de 1980, a Trindade estava em discussão dentro das igrejas dos pastores da Igreja Adventista. Em 1980, eles chegaram em um acordo e oficializaram a Trindade, essa doutrina infâmia, satânica, dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. E eu fui expulso dela, eu fui expulso da Igreja Adventista do sétimo dia, porque eu descobri essas verdades e não poderia mais ficar calado. Aí de repente veio esses pastores tentando me convencer de que realmente de que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, que não é. Não existe respaldo nas escrituras dos apóstolos. E Atos dos Apóstolos, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, em nome de quem os apóstolos batizavam? Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
como esses falsos pastores de hoje estão batizando aqui na cidade de Feira de Santana e em todo o Brasil. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que ele vai me remeter à passagem de Mateus 28, verso 19, que diz assim: ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer aí para esses pastores que esse texto da Bíblia aí, desse texto, essa passagem que diz ide por todo mundo, pegar o evangelho de toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa passagem foi adulterada. Foi adulterada as palavras de Cristo. Cristo disse o quê? Cristo disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em nome de quem? Em nome dele. Batismo tinha que ser em nome de Jesus só. Está escrito. Pega o livro de Atos, que você vai ver que os apóstolos não acreditavam na Trindade. Não existia essa doutrina, não existia esse ensinamento na época dos apóstolos. Estuda o livro de Atos. Você vai ver se os discípulos batizavam em nome de uma Trindade. Você vai ver se os discípulos davam esmola em nome de uma Trindade. Você não vai ver os discípulos fazendo cura em nome de uma Trindade. Você não vai ver os discípulos abençoando em nome de uma Trindade. Tudo que os discípulos faziam em palavra e nas ações era em nome de Cristo. O Pai pedia ao Pai em nome do Filho. Mas hoje a Igreja Católica, aí junto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é mãe e filha, né? Que a Igreja Adventista se tornou filha da grande prostituta que é a Igreja Católica, por conta dessa doutrina infâmia que ela aceitou, né? Que foi a Igreja Católica, foi a Igreja no Concílio de Nicéia, no ano 325, que eles aceitaram a doutrina pagã. Apocalipse 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu. E eu saí, viu, gente? Eu saí dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e não faço parte de nenhuma outra igreja, porque todas elas, essas igrejas oficialmente reconhecidas, todas elas estão contaminadas. Todas elas estão com o vinho da Babilônia. Todas elas acreditam na Trindade. Todas elas acreditam que existe 3 deuses. Todas elas acreditam que o sistema decimal ainda está em vigor e que não está. Está você acreditando em um Deus único ou num Deus triuno? Eu mesmo acredito num Deus único. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Cristo, o Pai de Cristo, né? Porque Cristo é o Filho de Deus. Pai e Filho. Deus é o Criador, o Filho é o arquiteto. Por meio de Cristo, Deus criou todas as coisas. Cristo foi o Criador, amando de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus estava em Cristo, criando o mundo em 6 dias. Deus estava em Cristo, agindo para nos favorecer. Não existe. Essa doutrina trinitariana é satânica, é diabólica, é luciférica. Não acredite na Trindade. Acredite em Deus, o Pai, e no seu Filho, o Cristo, e Yahushua. A Trindade é uma doutrina católica. Sabe o que foi, para concluir, viu, irmão? Sabe o que foi que esse escritor desse livro fez comigo? Na cidade de Coração de Maria? Pois é, lá eu levantei a questão e os diretores da igreja entraram em confronto comigo e convidaram esse escritor aqui, ó, para debater o assunto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali na cidade de Coração de Maria. E quando eu fui participar, no dia que ele foi, eu fui participar também dessa explicação. Eu fui censurado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por o escritor desse livro, o Adilto Vieira, daqui de Feira de Santana. Adilto Vieira, isso aqui, ó. Pois é, não deixou eu falar um momento.
Toda vez que eu pedia a palavra, ele cortava. Toda vez que eu pedia a palavra, ele cortava. E assim, quem prevaleceu foi o que ele falou para a igreja. As mentiras que Dilton Vieira, o escritor desse livro, o escritor do livro Revelações de Deus Triuno, daqui da cidade de Feira de Santana, fez comigo na cidade de Coração de Maria. E hoje, quando eu encontro ele ali, nas imediações de Mazinho, aqui no centro de abastecimento, que eu vou abrir o assunto com ele, ele disse que não conversa comigo mais sobre o assunto de religião. Por quê? Pois é. Não aceite a doutrina da Trindade. Repreenda. Não existe três deuses. Só existe um Deus único. Um abraço. Boa noite. E rejeite a Trindade. E aceite o Deus único. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é uma infâmia. Isso é uma mentira. Isso é um engano da Igreja Católica. O vinho da Igreja Católica, que tem dado de beber a todas as igrejas evangélicas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também se prostituiu com a Igreja Católica. Uma boa noite e um abraço para todos. Aproveita, compartilha o vídeo, dá o like, para que outras pessoas venham tomar conhecimento desse conteúdo. Tchau, gente!